em namorar, ela só quer. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado e diz: ó, que surdina, o mal é da idade. Que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Olá, estamos iniciando mais um QI Cultural. O QI Cultural de hoje completamente diferente. Estamos, Caramico e eu, aqui na livraria Martins Fontes, em São Paulo, onde o professor Nelson Pascarelli Filho autografa Educando para a Preservação da Vida. Nelson Pascarelli Filho é paulistano, consultor científico educacional, conferencista e escritor graduado em Biologia, Psicologia, Filosofia e Pedagogia e pós-graduado em Microbiologia, Pedagogia Hospitalar, Gestão e Coordenação Pedagógica. Presidente da Pascarelli Science, consultoria que fundou em parceria com alunos intelectualmente superdotados. Autor e tutor de diversos cursos de capacitação docente e pós-graduação lato sensu. Exerce o magistério desde 1991 nos ensinos público e privado. Escreveu 18 livros nas áreas de ciências e sociedade, trânsito e meio ambiente e pedagogia. E hoje lança Educando para a Preservação da Vida. Olá, Nelson, tudo bem? Tudo bem. Agradeço essa oportunidade, a presença de vocês para divulgar um evento tão importante, um tema de imensa responsabilidade socioambiental. Exatamente, principalmente na semana em que o Congresso aprovou a lei tão polêmica, né, da questão florestal, né? Não sei qual é a sua opinião diante do que foi escrito aqui. Eu já li que você coloca em algumas partes do livro, dividindo cada capítulo, pensamentos de pessoas intelectuais famosos, pessoas famosas. Uma que me chamou a atenção foi a do Nelson Mandela, que é só educando que podemos transformar o mundo, né? Como você viu essa votação da lei do Código Florestal esta semana? Bom, toda a questão ambiental no Brasil fere interesses seculares. Nós devemos pensar Brasil no sentido de um país continental, multicultural, com muito jogo de poder. Então é uma questão recente, mas foi dado um passo que certamente causará muita polêmica, mas também um movimento que reflete sobre essa questão ambiental. É um trabalho de formiguinha, repensar eu no meio ambiente, nós no meio ambiente, a necessidade de preservar o valor vida, que não é a minha vida, é o valor vida que está em jogo. É um imenso desafio. Então o Brasil, em comparação com os demais países, ainda há muito a ser feito, mas eu digo que o Brasil ainda não é, espero que nunca seja, o país que mais causou impacto ao meio ambiente. Mesmo com a devastação na Amazônia, no Pará e em parte de Goiás, Mato Grosso, onde fica a maior reserva ecológica do país? Mesmo assim, nós temos ótimas ações com o meio ambiente. Existe um movimento, tanto dentro das escolas, ONGs, muitas pessoas compromissadas com a educação ambiental e que ensina aos alunos a escolher um governante compromissado com a questão ambiental. Essa é a principal mudança que vem da sala de aula. É por aí que acontecerão as principais mudanças com o meio ambiente.
Bom, eu não vejo a mudança do meio ambiente apenas na devastação. Eu acho que a educação para que o meio ambiente tenha uma melhora, principalmente aqui em São Paulo, é a educação mesmo, né? Não jogar lixo na rua, não jogar as garrafas PET, porque agora inicia-se uma campanha contra as sacolas plásticas. São Paulo, a partir de janeiro de 2012, caso seja sancionado pelo prefeito Kassab e pelo governador Alckmin, a capital não poderá mais usar sacolas plásticas. Eu não vejo só a sacola plástica como o vilão dessa história. Acho que a garrafa PET também, o fato das pessoas jogarem muito lixo na rua, jogar caixas de papelão na rua, entope o bueiro e, obviamente, nós temos aquela malfadada enchente cada vez que chove. Como professor, como você trabalha isso em sala de aula? Eu trabalho em sala de aula a começar em mim, a começar em cada um. Então, o lema da educação ambiental é educar localmente, mas pensar globalmente, que tudo está ligado a tudo. Então, essa mudança comportamental é muito importante, porque a ecologia é uma ciência muito recente. Mostrar que você jogar um papel no chão implica num impacto ambiental global é muito complexo. Então, a ecologia está mostrando que tudo está ligado a tudo, que não tem fio solto. Não tem fio solto na cadeia ecológica. Um ser vivo depende do outro. E nós dependemos de todos os seres vivos. Mas isso é uma mudança, um paradigma, uma quebra de mentalidade. E essa ação é passo a passo, aluno a aluno. Então, o pensar é global, mas a ação é local. Mesmo porque o aluno é que vai levar para dentro de casa essa educação, não é isso? Para a família? Perfeito. Eu tenho trabalhado insistentemente esse educar para a família. Então, em cada momento, em cada ação em educação ambiental, o aluno é motivado a levar para a sua família o que ele aprendeu em sala de aula. Porque multiplica-se e urge. Nós estamos num momento de urgência. Não temos mais que esperar, que pensar. Então, urge preservar o meio ambiente. Por isso que toda lei que caminha nesse sentido, inclusive eu peço aos governantes que rapidamente coloquem na grade curricular a disciplina educação ambiental, não só como um tema paralelo, transversal, ou um tema que se relaciona com outros, mas uma disciplina dentro da grade curricular. Isso é importante e urge tomar essa decisão. Bom, educando para a preservação da vida, o que basicamente você colocou nesse livro? Esse livro é uma coletânea de vários artigos que foram publicados, tanto em sites, jornais para professores, temas que eu trabalhei em sala de aula. É um livro onde eu procurei, numa linguagem simples, porém científica, mostrar como que ocorre esse impacto ambiental, o que é necessário, como se deve fazer, se eu devo preservar o meio ambiente. Então, o livro ele reúne vários temas, água potável, a situação do lixo, a questão de tráfico de animais, a questão da água potável, que é muito urgente, a ideia também de que a abundância, que não se esgota, não, o recurso natural também está numa fase de esgotamento. Então, o livro ele transita por vários temas de uma forma agradável, científica, mas sempre licenciando no leitor querer saber mais. No final de cada artigo, eu dou uma sugestão, um filme, um livro para saber mais. Então, o livro ele não se encerra, ele não é um em si mesmo. Ele abre horizontes, né? Ele é ponto de partida, não é ponto de chegada. Eu creio que o bom escritor que pensa nisso, ele não faz um ponto de chegada, ele faz um ponto de partida. Ele abre a questão e escuta, faz um diálogo com o seu leitor para que possa sempre aperfeiçoar seus escritos e publicar temas abrangentes e sempre atuais. Por exemplo, você aborda a questão da água, né? A água no universo, no nosso planeta, já é uma situação caótica. Alguns países já não tem mesmo água nenhuma. Como você vê a questão da água e do esgoto quando os governantes não tomam uma atitude com relação aos
locais onde começam a haver as habitações clandestinas e que, num instante, já não são mais clandestinas. Por um voto, já se coloca luz, água, e aquilo começa a ser realmente um bairro sem as condições necessárias de higiene, de esgoto, e a gente já sabe que hoje a represa Billings está completamente contaminada. Essa questão do saneamento ambiental é uma questão muito complexa. Nós temos um desenvolvimento urbano sem planejamento. Então, cidades amorfas que surgem conforme a necessidade de emprego, a necessidade de se ganhar dinheiro, onde tem uma fonte de renda. Porém, no Brasil, a questão mais grave é que nós temos aí praticamente 60% do esgoto a céu aberto, o lixo hospitalar sem nenhum tratamento. Poucas cidades têm uma cautela com o lixo hospitalar. Nós ainda somos agraciados com um imenso manancial, né? Que no Brasil ainda isso é farto, né? Agora, aquilo que é debaixo da terra não dá voto. Então essa questão ela é muito séria. Então o que dá voto é aquilo que aparece. Rede de esgoto não aparece. Então essa mentalidade também tem que ser mudada. Esse é um desafio muito grande, porque saneamento básico é prioritário. A mãe de todas as doenças parte do saneamento básico, né? Do não saber, da ignorância. Então nós temos o que é saúde? É quando a pessoa tem vacinação, água potável, rede de esgoto, meio ambiente equilibrado, né? Serviços médicos de qualidade. Isso dá saúde. Então é uma situação muito complexa, mas a mentalidade política tem que mudar, porque infelizmente debaixo da terra não se vê. E saneamento básico é debaixo da terra. Bom, a gente abordando essa questão da preservação da vida, do meio ambiente, a gente acaba descobrindo que ambas as partes têm culpa, né, na história. A população e o governante. A população tem que cumprir sua parte, mas o governante também tem que cumprir a parte dele, né? Com certeza. O que eu peço ao povo brasileiro, estou falando que nem político, meu povo brasileiro, mas como educador, é que não se esqueçam das promessas de campanha. Votou? Faça uma cobrança, acompanhe, verifique se aquele com quem você votou, o seu vereador, o governador, quais foram as promessas de campanha, se ele está comprometido com o meio ambiente. Então, esse hábito de esquecer em quem eu votei mesmo, quais eram as promessas, precisa haver essa cobrança insistentemente, porque o fato é que é uma urgência, né? Precisamos preservar o valor vida. Então não dá mais para esperar. Então tem que haver essa mudança da relação do povo com seus políticos. E aí é importante o quê? O educador. Sem dúvida. Nós vamos falar agora da questão da sacolinha plástica, mas ela não é a única vilã, né? Nós vamos continuar comprando no supermercado embalagens plásticas, porque não tem outra forma. Agora, nós temos que pensar também na indústria, em tudo que já se criou em torno disso, né? Nós temos que pensar que o petróleo foi quem trouxe o plástico para o mundo. O etanol parece que nós não vamos ser os salvadores da humanidade nesse sentido. Como que você vê isso em termos globais? Nós temos que pensar, primeiro, que quando surge a era do plástico, que é uma outra revolução industrial, quem inventou não tinha uma preocupação qual era o impacto ambiental que o plástico causava. Então, não houve já uma intencionalidade. A descoberta veio depois. Olha o que esse plástico faz no meio ambiente. Agora, pensando nas corporações, entra uma outra questão que é o biopoder, que é a biopolítica. Porque toda a ação ambiental também fere o interesse de grandes corporações. Então a situação ela é complexa, envolve muita boa vontade política, muita cobrança, muita manifestação, indignação do povo quanto a isso. Porém, ferir interesses de grandes corporações econômicas não é fácil lidar com essa questão, né? Eu creio que as próximas guerras serão em torno das questões ambientais, tanto como água potável, energia, energias alternativas, e como é que fica quem ganha muito dinheiro com petróleo. Sim, essa é uma questão muito séria, né? A outra questão é a poluição do ar, né? Bom, a poluição do ar é uma questão também tão complexa, porque envolve aceitar que existem energias alternativas viáveis e sempre cai na mudança de comportamento, onde, em nome do conforto, porque é interessante isso, porque o conforto
é uma invenção humana. Deus não inventou o conforto. Então, em nome do conforto, nós fizemos toda essa poluição que está aí. Então, envolve também essa mudança, deixar o carro em casa, usar uma bicicleta, carona, investir também em metrô. Isso é fundamental para melhorar a qualidade do ar. Nelson, parabéns pelo seu trabalho, pelo lançamento do seu livro, que nós acreditamos ser um trabalho muito importante, porque vai estar cooperando com os estudantes para que eles tenham uma nova visão, eles serão o futuro desse país, né? E gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores a sua observação final. A minha observação final é: se você deve, você pode. Se você pode, você deve preservar o meio ambiente. Comece hoje. Multiplique essa ideia. É possível, mas é urgente. Obrigado. Estivemos aqui conversando com Nelson Pascarelli Filho, que lança hoje Educação para a Preservação da Vida. Aqui na Livraria Martins Fontes, lotada de gente jovem, interessada na preservação da vida e do meio ambiente. Olá, amigos da TV Vale das Artes. Estamos aqui em Itanhaém. Eu, Marcos Caramico, presidente da Academia Peruibense de Letras, tenho uma grande missão aqui de substituir a Escila no QI Cultural. Estamos aqui hoje numa tarde agradável com o escritor Inácio de Loyola Brandão, já conhecido de Peruíbe, personagem do jornal Análise número 1 em Peruíbe, quando da primeira feira do livro na cidade de Peruíbe. Inácio, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos lá de Peruíbe. Bem que muita gente gosta de você, já te conhece, acompanha você no Estadão e conhece teus livros, mas o jovem da nossa cidade, que nós temos uma academia de letras e buscamos e cultivamos e estamos atrás de introduzir cada vez mais a literatura, o gosto pela leitura nas escolas. Bom. E acho que você é um ícone aí, uma pessoa, um exemplo de escritor que todos gostariam de seguir. É muito fácil apresentar, são 3 linhas. Eu sou Inácio Loyola Brandão, 74 anos, nascido em Araraquara. Escrevi 35 livros até agora, entre romances, contos, crônicas, infantis, viagens e uma peça teatral. Sou jornalista, dirigi revistas, dirigi jornais, hoje apenas sou cronista do jornal Estado de São Paulo, quinzenalmente. Não precisa mais do que isso. O resto está nas suas obras. O resto está nas obras. Tá certo. No release aqui da Prefeitura de Itanhaém, ele fala que o senhor é um escritor matutino. Eu já fui vespertino, eu já fui noturno, depende da época. Hoje em dia eu começo a trabalhar quando eu tenho um projeto, às 5 da manhã, e vou até às 10 sem parar. Aí depois eu passo a ler jornal, eu leio livros, eu vejo se eu tenho outras coisas, porque eu escrevo crônicas para o interior, eu faço projetos variados, eu escrevo livros institucionais, livros para a empresa, e me dedico à minha família e coisa. E à noite não, à noite eu vou jantar, eu vou passear, eu vou beber, eu vou me divertir. Mas matutino nesse momento, mas quando eu escrevi Bebel, que a cidade comeu, meu primeiro livro, meu primeiro romance, eu escrevi a noite inteira. E hoje o senhor usa computador para escrever ou ainda usa... Claro, mas você imagina, máquina de escrever nem existe mais. Não tem o mínimo sentido escrever em máquina de escrever. Não conheço ninguém que escreve em máquina de escrever. Certo. O senhor estava falando aí de escrever durante o dia, escrever à noite. O senhor acha que existe uma diferença de inspiração? Não. A cabeça é que manda. E se você tiver alguma coisa para escrever, eu escrevo qualquer hora. O senhor teve livros já que foram proibidos? Eu tive um livro que foi proibido durante a ditadura. E agora, ano passado, eu tive um livro que foi proibido de ser distribuído nas escolas do Estado. Mas foi proibido de ser distribuído por uma ação feita por alguns pais, por alguns professores, por um deputado que nunca leu um livro na vida, Celso Russomano, que eu acredito que ele seja analfabeto, e que é um demagogo, e que fez uma ação junto à Justiça. Ganhou uma liminar e o livro foi proibido de ser
distribuído em escolas médias. Só que já tinha sido distribuído. É aquele livro 100 crônicas. Eram 100 crônicas, as melhores crônicas do Brasil. E nessas 100 tinha uma crônica minha, nem a crônica, os 100 melhores contos brasileiros. Os 100 melhores contos. A antologia do Ítalo Morricone. Agora o juiz confirmou a liminar. Só que já mudou o ano, já mudou o governo, já mudou o secretário, já mudaram os alunos. Então é uma bobagem da justiça isso. Então, e esse conto foi proibido em função da conotação sexual que tinha, era isso? Olha, isso é tudo uma bobagem. Você em 2011 começa a falar em erotismo e sensualidade. Eu conversava com os alunos, as meninas de 15 anos, elas diziam, nós sabemos tudo isso, nós fazemos isso. Não tem mais, o que tem são pais que não sabem quem são os filhos e professores que não sabem quem são os alunos. E como o senhor vê agora, então, esse negócio do kit da homofobia, tudo isso, porque está tudo ligado isso na parte sexual, Não, né? está ligado na parte da igreja e do moralismo. Foi uma grande pressão de um bispo. E aí a Dilma recuou. Ou é uma democracia e você atende a todos os setores, ou não. Você não pode ficar refém. E isso é perigoso. Qualquer censura, nós temos que lutar contra qualquer tipo de censura, qualquer tipo de proibição contra qualquer tipo de arte. O Estadão está, porque aí é uma coisa de política, porque essa triste figura que se chama José Sarney, esse que nega a história, agora ele quer reescrever a história, né, o Sarney. Porque o impeachment foi um acidente. Foi o único momento em que a sociedade e que o Congresso se mostraram dignos do nome e impediam um corrupto de continuar. Hoje não acontece mais. E é um acidente para o seu Sarney. Ah, meu Deus. Bom, o que o senhor tem para dizer para o jovem que está iniciando a escrever? Em Peruíbe nós temos um projeto Leia, que nós vamos junto com a academia nas escolas e divulgamos e ajudamos as crianças a escrever, premiamos as crianças com uma medalha, né? A nossa academia tem uma medalha grande, e a criança ganha uma medalha pequena como incentivo, né? É uma sementinha que a academia planta nessa criança que escreve, né? E a gente divulga para incentivo à cultura e à leitura, né? O que o senhor como... Eu acho que qualquer incentivo que você dê para que a pessoa leia e que a pessoa escreva é maravilhoso. Eu acho que você tem, o que eu tenho a dizer ao jovem que quer ler, ou à criança que quer escrever, é que escreva, escreva, escreva. Escreva o que vier à cabeça. Escreva blogs, escreva diários, escreva crônicas, escreva poema. Libere tudo aquilo que está lá dentro, reprimido. Isso solta. O único espaço de liberdade é a arte, para qualquer um. E a arte é que é uma coisa assim que te redime. A arte é que te modifica, a arte é que te transforma. Agora, eu, em vez de uma medalhinha, eu daria, assim, um livro. Nós damos também. Eu daria, assim, um sorvete, eu daria uma coisa assim. Tudo bem a medalha, eu não estou subestimando a medalha. Mas eu acho interessante, assim, alguma coisa. Agora, de qualquer forma, é louvável, é muito louvável o que vocês estão fazendo. Continue a fazer, vai lá nas crianças. Cutuquem elas, faz muito bem. É maravilhoso. E com o advento aí da internet, o senhor tem blog também? Escreve? Não, eu não tenho blog, eu não tenho tempo de fazer um blog. Sabe? Não tenho tempo de fazer um blog. Em vez de escrever um blog, eu estou escrevendo minhas coisas para publicar em livro. Depois publica no livro. Não, estou escrevendo e publico. Não escrevo blog, não faço. Esse acontecimento aqui é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado. O senhor está indo em várias cidades? São 6 cidades. 6 cidades. Conversa com alunos? Converso com quem estiver aí na minha frente para conversar. Porque é importante, é a hora que eu encontro alguns leitores, é a hora que eu encontro jovens, é a hora que eu encontro curiosos, é a hora que eu vejo a cara das pessoas, que as pessoas veem que o escritor é um ser humano igual, tem cara, tem olho, tem nariz, tem boca, tem bunda, tem tudo. O escritor é igual a todo mundo, só que ele escreve. Faz tudo que os outros fazem, só que escreve. Só que escreve. Mas tem gente que é frentista, faz tudo que os outros fazem, mas é frentista. O outro faz cinema. Então, cada um tem uma atividade na vida. O senhor acha que as pessoas terem o escritor como um mito, como
um Deus, assim, uma pessoa que está acima dos outros, não. Nada disso, ninguém está acima de ninguém nesse mundo. O que você tem é que a figura do escritor é desconhecida porque trabalha fechado. Eu trabalho isolado, eu faço assim. Então, essa coisa isolada termina no momento que eu estou fazendo esse encontro na biblioteca com as pessoas. Entende? E aí eu me identifico, eu me aproximo e eu E a interação. A interação. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá na Bienal. Na época o senhor ainda não estava falando do livro O Menino que Vendia as Palavras. E eu achei muito interessante. O senhor pode dar um gostinho para as pessoas sobre esse livro aí, o que versa ele? É um menino que nas aulas de português na escola, ele tinha um dicionário, tinha um pai muito inteligente e ele tinha a melhor nota. E os amigos passaram a pedir a colaboração, ele fazia o trabalho dos outros. Até que um dia ele falou, não, eu faço, mas vocês têm que pagar. Então as pessoas pagavam pelas palavras. E daí, uma memória de infância, nasceu esse livro. Tá certo. O nosso diretor queria fazer uma pergunta. Aproveitar o momento e fazer uma questão ao senhor. Durante a campanha da presidenta Dilma, falou-se muito sobre liberdade de imprensa. Existia um medo contra a liberdade de imprensa. Será que hoje, nesse tal momento democrático que temos, nós realmente temos uma liberdade de imprensa? Tendo em vista que as grandes mídias estão na mão de 6 ou 7 grupos? Em primeiro lugar, eu sou jornalista há 50 anos e a liberdade de imprensa não existe. Existe a liberdade para os grupos que comandam os jornais, as emissoras, façam as coisas da maneira como eles querem fazer. No segundo dia de reportagem em São Paulo, quando eu tinha 20 anos, eu já aprendi isso. Agora, de qualquer forma, eu prefiro essa liberdade relativa de hoje do que a censura que ficou nas minhas costas durante 20 anos. Entende? Eu prefiro essa democracia. Os jornais hoje estão denunciando coisas que antes não saíam. O caso Palocci e outras coisas. Prefiro essa liberdade restrita, que é um dom da democracia. Não existe nada perfeito, não existe nada absoluto. Entende? Nós, seres humanos, somos imperfeitos. Bom, para terminar, eu gostaria de presentear aqui o Inácio com os nossos livros da Academia Peruibense. Tem aqui, nós temos 2 coletâneas, editamos já 2 livros. Muito bem. Ofícios e Artifícios, número 1 e Ofícios e Artifícios, número 2. Muito obrigado. Um pouquinho aí de Peruíbe, um pouquinho da nossa cidade, contos, crônicas e poesias. Eu não pego nenhum livro sem cheirar. Verdade. Eu já comprei livro com um cheiro maravilhoso e o livro era uma porcaria. Então, o senhor surpresas. E aproveitar, eu queria um autógrafo aqui nesse seu aqui. E aí a gente pode... O seu é bom? Hã? Você é o... Marcos Caramico. Então é isso aí, pessoal. QI Cultural Especial aqui, direto de Itanhaém, com o Inácio de Loyola Brandão e eu, Marcos Caramico, representando aqui a Escila.